Jesus Cristo foi um homem judeu. Isso já é uma coisa importante de se dizer, né? Talvez antes, realmente ele existiu. Jesus Cristo existiu, Rodrigo? Nós temos mais provas arqueológicas da existência de Jesus, arqueológicas e históricas, do que de Platão, Pitágoras, Sócrates, Alexandre o Grande. Caraca. Vou dar um exemplo para você. A biografia mais antiga de Alexandre, que chegou até nós, data de 300 anos depois da morte dele. E a cópia mais antiga que temos dessa biografia data de quase 1000 anos depois da morte de Alexandre. Jesus, as biografias mais antigas de Jesus que chegaram até nós datam de apenas décadas depois do evento. E o manuscrito mais antigo, o papiro de John Rylands, do 2º século, data também de décadas depois do original. Fora da Bíblia, nós temos vários autores pagãos que testemunhavam a existência de Jesus. Tácito, Suetônio, por exemplo. Tácito e Suetônio falavam de Plínio, o moço, falavam da existência de Jesus. Dentro do mundo judeu, você tem um historiador, Flávio Joséfo, que falava dele. Então nós temos mais depoimentos extra-bíblicos contemporâneos, ou perto do evento pelo menos, sobre Jesus do que qualquer outro personagem antigo que poderia ser muito mais bem documentado, como eu falei, e o próprio Alexandre o Grande. Então a evidência nesse caso seria pessoas que viveram na mesma época de Jesus e que não acreditavam que não faziam nem parte do ciclo. E nem faziam parte do ciclo, não eram nem judeus. O único judeu aqui foi Flávio Joséfo. Tem até... E registraram. Ele existiu e tudo. Não somente isso. Se eu sair desses personagens extra-bíblicos, ou melhor, desses autores extra-bíblicos, a própria forma como a Bíblia foi escrita também aponta para uma historicidade. Vou dar 2 exemplos rápidos para não cansar muito vocês. O primeiro deles, o Evangelho de Lucas. Meu primeiro doutorado foi sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos são ambos escritos pelo mesmo autor, Lucas, e são escritos em toda a formatação de uma tese jurídica, de uma peça judicial. Alguns até acreditam que foram escritos para a defesa do apóstolo Paulo em Roma. E como é que muitos advogados na época romana defendiam seus clientes? Eles faziam o seguinte: primeiro eles pegavam uma história real de alguém que existiu e foi injustiçado e cuja história inspirava o seu cliente. Então, Tiago falou, por exemplo, fui injustiçado. Se nós estivéssemos há 2000 anos atrás e eu fosse o advogado de defesa do Tiago, eu primeiro começaria contando a história Rockefeller. Olha como Rockefeller foi, olha o que ele fez, olha como ele foi injustiçado, olha como Rockefeller não foi compreendido, etc, etc. Olha como aquelas pessoas foram tolas de não perceber a genialidade de Rockefeller. Agora eu vou contar a história do Tiago Negro. Olha como é que ele imita o Rockefeller, olha como é que ele segue os ensinos de Rockefeller, olha como é que ele lida com conceitos como Rockefeller faria. Se vocês condenarem o Tiago, vocês estarão cometendo novamente o erro que cometeram com Rockefeller. Então, Cícero defendia os clientes assim, Plutarco escreveu Vidas Paralelas, por exemplo, que ele comparava Júlio César com Alexandre e assim por diante. Então, Lucas faz a mesma coisa. Ele escreve primeiro o Evangelho, mostrando Jesus, mostrando judicialmente como foi um erro o julgamento de Jesus, como foi injusto. Depois escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que é um nome errado, porque é mais Atos de Paulo. Não fala dos 12 praticamente, é Paulo e um pouquinho de Pedro. E termina sem uma conclusão, porque termina ele entregando o dossiê em Roma e com essa questão, né? Se vocês condenarem Paulo, estão de novo condenando Jesus. Aí, por que eu dei essa digressão? Para ser uma peça jurídica, Lucas não podia chegar em Roma, perante o tribunal de Nero, inventando uma historinha de um cara que nem existiu ou que não foi daquele jeito. E ele fala: depois de ouvir a acurada investigação de tudo, ouvindo testemunhas, eu dei por escrito a você, ó excelentíssimo Teófilo. Esse é um título de magistrado jurídico. Então esse é um exemplo. Não tem características nos evangelhos de ficção. Segundo, os 4 evangelhos contêm contradições periféricas e harmonização na centralidade. Por exemplo, um evangelho fala que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego. O outro fala que ele estava saindo de Jericó.
Um dá a entender que Maria Madalena chegou sozinha no túmulo, outro que ela chegou com outras mulheres juntas. E muitos críticos pegam, isso aqui é uma prova de que está errado, pelo contrário. Se tiver alguém nos assistindo da área do direito, pode até deixar o comentário aí no vídeo. Quando um promotor é experiente, ele sabe que se 2 ou 3 ou 4 testemunhas forem dar o depoimento, é imprescindível que elas se contradigam em detalhes periféricos. Porque se as testemunhas falarem a mesma coisa de A a Z, elas foram orientadas, elas não estão sendo naturais. Elas foram orientadas, porque é normal do ser humano cometer lapsos de memória, uma memória fixa numa coisa e fixa noutra. A gente encontrou em Israel, a primeira vez que eu encontrei com o Tiago foi em Israel. De repente eu posso falar assim, pois é, quando eu encontrei com o Tiago, a gente fez um podcast lá, na parte da manhã, e o Tiago fala assim, quando eu encontrei com o Rodrigo lá, a gente gravou um podcast no pôr do sol. Esse tipo de errinho periférico é normal acontecer. Entendeu? Tinha muita sirene de ambulância no dia lá, e ele pode falar que era sirene da polícia. Agora, no essencial, a gente não pode contradizer. Teve um encontro nosso em Jerusalém. Então, essas pequenas divergências dos evangelhos mostram naturalidade do relato, e não algo fabricado. Então, nós temos muitas evidências. Eu só soltei algumas aqui para dizer de maneira clara: Jesus existiu.